Podemos começar? Estão avisando que estão escutando e que estão vendo. Ok. Então, ok. A gente pede desculpas, né, ao nosso pessoal todo que está ligado. Nós estamos iniciando com esta ferramenta na universidade. Nenhum de nós aqui está ainda muito familiarizado. Damos as boas-vindas. Já que estamos no adiantado da hora, pedimos por gentileza, professor, que inicie. Depois, mais a Rita está dizendo que estamos nos familiarizando, né? Então, a gente podemos dar prosseguimento e, ao decorrer do tempo, vamos colocar a lista de presenças, vamos fazer apresentações e tal. Pode ser? Para que não nos estendamos mais? Obrigada. Eu tô escutando... Agora sim, tá ok. Eu estava escutando em fundo a minha voz também reproduzindo. Bom, colegas, isso aqui vai ser mais uma discussão que a gente vai estabelecer, uma troca de experiência sobre, digamos assim, ações que a gente desenvolve num grupo de pesquisa particular, que é um multidisciplinar, tá? Que é daqui do campus Alegrete. Então, eu gostaria que não fosse só um monólogo, que simplesmente houvesse intervenções à medida que a gente faz a apresentação para discutir. Tá? Ele é um pouco técnico, digamos assim, porque a atividade minha é de engenharia. Engenharia é uma ciência dura, né? Tá? Então, tendo dúvidas, por favor, intervenham, contribuam, perguntem, para a gente poder esclarecer as dúvidas. Tá? Eu gostaria de agradecer à Prograde por esse convite, a gente poder compartilhar aquilo que a gente vem desenvolvendo há mais de 10 anos aqui na universidade. Aos meus colegas de campus, tá? Também fiquem à vontade, tá? de contribuir. Tá? Então, a solicitação da Prograde foi de mostrar como é que a gente tem feito essa integração, ensino, extensão e pesquisa. Tá? Isso é feito. Bom, eu abordando, digamos assim, fazendo o escopo da nossa abordagem, eu vou falar um pouco sobre o meu campus e, particularmente, o grupo de pesquisa, que é o que interessa, certo? É um grupo de pesquisa em exploração integrada de recursos energéticos. Depois a gente vai mostrar a metodologia que a gente utiliza para fazer essa integração, que é o objeto praticamente da apresentação. Tá? O suporte laboratorial que nós temos, ou seja, não vai dar para mostrar tudo, mas vamos mostrar principalmente aquilo que a gente mais usa em termos de equipamentos, instrumentos. Os agentes parceiros no desenvolvimento das atividades, ou seja, aqueles que vêm recebendo as nossas contribuições, o trabalho dos alunos, os principais resultados alcançados, as dificuldades da implementação e condução dos trabalhos, ou seja, aquilo que digamos que torna, às vezes, difícil ou bota empecilhos ao longo do processo, e as conclusões e as recomendações. Certo? Então, basicamente, é esse o conteúdo que a gente vai discutir nessa manhã. Tá? Tendo alguma dúvida, por favor, questione. Conforme eu disse, o grupo de exploração integrada está registrado no Lattes, né? O grupo foi criado em 2011, tá? E desde lá vem desenvolvendo atividades, tá? Do contexto daqui da fronteira oeste, praticamente. Hoje nós não estamos só em Alegrete, nós estamos em Santo Cristo, nós estamos em Barra do Quaraí, tá? Então a gente tem atividade bastante extensa em termos de contribuição acadêmica para a sociedade. Eu e a professora Natália Brown Chagas é que lideramos esse grupo de pesquisa. Tá? E ele tem um enfoque, não é engenharia elétrica somente, ele tem um enfoque de engenharias. Ele trabalha com engenharia mecânica, agrícola, civil, tá? Ciência da computação, engenharia de software. Tá? O objetivo, então, do grupo de pesquisa, quando foi concebido, foi de consolidar, desde a sua origem, teve esse objetivo, consolidar as ações de ensino, extensão, pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico no campo do planejamento e da gestão integrada de recursos energéticos.
Isso aí, então, a gente busca olhar tanto o lado da produção de energia, do transporte de energia, que é o lado da oferta, certo? Como o lado do uso da energia, a demanda, as necessidades de trabalhar com energia como um todo, não só energia elétrica, mas energia como um todo, que é a capilaridade do processo. Professor, por gentileza, Pois desculpe não, interrompê-lo. O pois não. senhor, para nós, ainda está aparecendo como se o senhor estivesse no slide inicial. Ai, ai, ai. Mas deixa eu ver aqui, share. Deixa eu ver, então. E agora? Slide inicial. Continua inicial? Sim, continua inicial. Agora, ok. Ok. Então, o escopo da metodologia. Tá? Ok. Eu abri uma segunda apresentação. Foi o que eu fiz. Bom, vamos lá. Então, o objetivo, está dando para verificar, ver a troca? As linhas de atuação. Professora Amanda diz que para ela segue inicial. Agora os demais eu peço por gentileza que se manifeste ali no chat para ver se estão vendo a mudança. Ok, professor, pode continuar por gentileza. Desculpe interrompê-lo. Tá? Então, dentro das linhas de atuação que a gente trabalha, com esse objetivo, a gente trabalha em edificações sustentáveis. Aqui exatamente é a interação com a engenharia civil e a engenharia elétrica. Nós acabamos de consolidar um TCC nessa área, tá? Eficiência energética como um todo, que é a busca da otimização do uso da energia, as redes inteligentes com a gestão da energia e, principalmente, que é o que hoje mais atrai, né, são sistemas energéticos renováveis, ou seja, o uso de fontes renováveis de energia, particularmente solar, eólica, hidráulica, tá, e da biomassa. Tá? Todo mundo compreendendo, vendo a apresentação? Muito bem. Então, esse grupo de pesquisa, conforme a gente vem salientando, ele enfoca, tem fundamento, tem o startup dele no ensino e na formação continuada. Tá? Então, dali nós passamos, então, para a extensão universitária, integrando atividades de ensino e de formação continuada na extensão universitária, ou seja, atuação junto à sociedade, junto à comunidade, como um todo. Disto resulta, então, em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, pontos que a gente prospecta na extensão universitária que levam, digamos assim, para a investigação mais profunda com soluções tecnológicas. Por exemplo, nós fizemos com extensão universitária a questão da eficiência energética em iluminação pública. E isso aí, então, é uma atividade de engenharia, de extensão, propriamente dita, junto às prefeituras. Tá? Disso resultou o quê? Investigar tecnologias que me permitam melhorar a eficiência desses sistemas de iluminação. Aí hoje, então, se pesquisa formas de concentrar sistemas fotovoltaicos para atender essas cargas, fazendo atendimento em corrente contínua diretamente, não precisando passar por um inversor, tá? Ou seja, buscar otimizar processos, conforme a gente depois vai ver mais adiante em alguns exemplos. Tá? E chegando até a condição de incubar empresas no Pampatec, tá? E dar início, digamos assim, a empresas, dar suporte a empresas júnior, tá? Como startup de tecnologias que a gente desenvolveu. Isso também a gente vai mostrar essa parte que a gente trabalhou. Então, a gente consolida, desde a questão da formação do aluno
em graduação de ensino superior, passando pelo envolvimento com a comunidade, levando para a pesquisa e desenvolvimento tecnológico e chegando à implantação de empresas, que é o objetivo do empreendedorismo. Tá? Então, basicamente, é esse o escopo da atuação do grupo de pesquisa. Não é uma pesquisa focada diretamente na profundidade científica, mas ele busca dar soluções à sociedade como um todo. Questões? Muito bem. Então, vamos pegar o primeiro tópico, ensino e formação continuada. A gente tem como fundamento trabalhar nas disciplinas. Então, naquelas disciplinas que eu ministro, no curso de Engenharia Elétrica, o que está vendo aqui? Apareceu um muted. Bom, estão me escutando? Não foi cortado o meu sinal? Estamos ouvindo, professor. Tá. Então, tem duas disciplinas que é o ministro, onde a gente vai prospectar exatamente ações junto à comunidade, que é uma disciplina do primeiro semestre, Introdução à Ciência e Tecnologia para Engenharia Elétrica, e depois uma disciplina já no sétimo semestre, que é de sistemas hidráulicos e térmicos, que fundamenta toda a parte de produção de energia. Então, nessa disciplina, eu ministro essa disciplina do primeiro semestre exatamente para prospectar aqueles alunos, digamos assim, que têm forte potencial para a atuação no mercado, para a atuação junto à comunidade. Porque a gente lança desafios a eles, ou eles trazem desafios próprios que eles têm de dificuldades de envolvimento. Então, é uma disciplina que é planejada de tal forma que haja já uma interação com a sociedade. E ela é bom porque ela vai fazer as primeiras integrações dos alunos para trabalhar em equipe. Então, normalmente eu tenho alunos de graduação que vêm de escolas técnicas, tem alunos que vêm da escola pública, tem alunos que vêm da escola privada, então tem alguns que têm já mais experiência com a questão da tecnologia e outros menos. Então, ao fazer essa formação de grupos de investigação de problemas na disciplina, eles já interagem entre si, já tendendo, digamos assim, a um comportamento cooperativo para a sua atuação como profissionais. Certo? Então, essa é uma das disciplinas que eu dou muito valor a ela, tá? Porque ela me permite, então, visualizar qual é a massa crítica que a gente vai ter nos próximos semestres para trabalhar com os alunos em extensão e em pesquisa. A disciplina de fonte de sistemas hidráulicos, ela subsidia já a questão principalmente de exploração de fontes de energia renovável, no nosso caso. Essas são duas disciplinas de formação básica e profissional. A elas, a gente tem duas disciplinas de formação continuada. Uma especificamente sobre eficiência energética. Então, é a minha especialidade, eu tenho doutorado nessa área, tá? Enfoque integrado, particularmente para a questão da eficiência energética. Então, eu faço questão de transmitir esse conhecimento para os meus alunos, tá? Trocar experiência com os professores, no sentido de buscar fazer essa disciplina uma disciplina efetivamente de atuação em campo. Ou seja, uma atuação, vamos para chão de fábrica, vamos para edificações, vamos para o meio rural, certo? Buscando, então, tanto do ponto de vista da avaliação gerencial, ou seja, a avaliação gerencial é o comportamento daqueles atores que estão participando do processo. Então, como é que gerencialmente eles tratam a questão da energia? Gerencialmente, como é que eles transmitem para suas equipes
a preocupação com relação ao combate ao desperdício, ao uso eficiente da energia, até chegar, passando pela questão de diagnóstico energético, passando pela questão de otimização, até chegar no escopo da auditoria energética. Essa auditoria energética é aquela operação que, se depois de implantado as medidas de eficiência, a gente faz o acompanhamento dessas performances, dessas ações. Isso vai ficar muito bem caracterizado com a atuação que nós temos tido desde 2017 com a Prefeitura Municipal de Manoel Viana, onde hoje nós estamos já na fase de auditagem de resultados. A instalação, foi feita a instalação fotovoltaica, foi feita a eficiência energética das instalações, e isso aí, então, vai demonstrar. E isso aí os alunos participam. Então, eles aprendem desde o comportamento de avaliação gerencial, utilizando todas as técnicas da engenharia da qualidade. Existe uma ISO, a ISO 50001, a 50004, que me dá cobertura para fazer essa avaliação gerencial da gestão da energia, até ao levantamento propriamente dito de resultados e confrontação com aquilo que era planejado versus o realizado, que é a auditoria energética para as engenharias. Então, essa disciplina é uma disciplina que tem a participação ativa da mecânica, da civil, da agrícola, da elétrica. Não entrou ainda a parte de ciência de computação, embora no grupo a gente tenha alunos que desenvolvem os modelos computacionais que a gente trabalha. Tá? Mas não tivemos aluno na disciplina propriamente dita. Mas nas outras engenharias a gente conta com esses alunos. E a outra disciplina é fontes renováveis de energia para as engenharias. Aí sim, essa aí é uma disciplina, digamos assim, focada na questão de produção de energia para atender exatamente aos desafios que resultam dos clientes que nos procuram. Então, é uma disciplina que envolve a questão de hidráulica, eólica, solar, tanto térmica como fotovoltaica, e a biomassa. Tá? Então, esse aqui forma o chamado núcleo de ensino e formação continuada que dá suporte para a atuação dentro do grupo do EIRE. Alguma pergunta? Alguma contribuição? Muito bem. Eu estou controlando também o chat, professor. Se alguém fizer alguma pergunta pelo chat, eu passo para o senhor, ok? Isso, porque eu não vejo aqui o chat. Eu estou Perfeito. sem ela, tá? Ok. Muito bem. Então, agora então vamos ver como é que é essa metodologia que a gente aplica nas atividades. Essa atividade que integra ensino, extensão e pesquisa. Então, a gente debuta, como foi dito, né? Tem uma dinâmica operacional de atividades, e eu confesso, eu me baseio muito nas técnicas, nas ferramentas da engenharia da qualidade. PDCA, Seis Sigma, TPM, todas essas técnicas que a gente tem hoje, inclusive a gente ensina os alunos essas técnicas, tá? que dão resultados espetaculares em termos de identificação, principalmente de resultados. Então, a gente usa essas ferramentas. Então, a gente debuta, então, pelo ensino. Então, no ensino, ao fazer, digamos assim, ao preparar o plano de ensino da disciplina de ICT, Introdução à Ciência e Tecnologia, ao preparar o plano de ensino de sistemas hidráulicos e térmicos, ao preparar o plano de ensino das disciplinas complementares, certo? A gente, então, faz esse planejamento de ação buscando identificar onde é que está a demanda para mim aplicar o meu conhecimento. Antes, isso é interessante, porque, como eu disse, nós estamos desde 2011, nós estamos trilhando esse processo. A gente tinha, digamos assim, uma preocupação muito grande de não ter cases para serem discutidos, de não ter uma interação. Então, a gente ia no comércio, ia nos serviços,
ia nas empresas, nas instituições, por exemplo, o Exército, as entidades municipais da prefeitura, da Câmara de Vereadores. A gente ia atrás dizendo, olha, o IPAMPA tem esse serviço que pode ser colocado à disposição de vocês não querem participar? Assim, então, a gente tinha uma dificuldade muito grande até de achar ações, certo, que pudessem ser capitalizadas dentro das disciplinas, dos planos de ensino, das disciplinas que a gente ministrava. Hoje, inverteu. Hoje, eu estou rejeitando o trabalho. Eu tenho demandas, por exemplo, de Barra do Quaraí, de Uruguaiana, que a gente não tem, digamos assim, perna suficiente e nem recurso suficiente para atender toda a demanda que está acontecendo, certo? Então, hoje, eu tenho que selecionar, digamos, atividades, usando principalmente a questão o caso, por exemplo, de Santo Cristo, que a gente tem uma atuação. Eu tenho um aluno da engenharia elétrica que mora em Santo Cristo, e ele está, pela pandemia, ele está na sua cidade. Então, ele abriu essa porta, digamos assim, possibilidade dele fazer o trabalho lá junto à Prefeitura de Santo Cristo. Então, eu estou buscando unir a questão da presença do aluno à distância, certo? Que ele se interaja com a gente e consiga fazer, digamos assim, uma ação educacional, digamos assim, atrelada às atividades de ensino. Então, é a maneira com que a gente está articulando para enfrentar a pandemia, que a gente está sofrendo todos os percalços dela, né? Mas que a gente busca complementar. Então, primeira coisa, planejar, então, uma ação educacional. Bom, planejei, agora tocou de agir. Então, vou colocar ao longo que acontece a disciplina, a gente começa a implementar as ações. Então, faz usando as técnicas da engenharia da qualidade, a gente vai fazer paretos de problema, vai fazer uma série de ações que vão consubstanciar aquele problema, buscando solução, resposta para ele. Então, agir para implementar a ação. Dali, nós investigamos, então se faz todo o trabalho de monitoramento dos efeitos, ou seja, se a entidade que está recebendo benefício está respondendo favoravelmente, a gente já prepara, digamos, o avanço das medidas de eficiência, os alunos mesmos contribuindo com alternativas, fazendo processo. Isso vai ficar muito bem claro na questão quando a gente abordar os exemplos, o exemplo de Manuel Viana, que está fechando. Na verdade, eu já tenho fechado esse ciclo completo com os alunos. Então, faz a parte de monitoramento com a investigação. E, a partir daí, avalia os resultados, certo? Então, cheguei à conclusão, terminou a disciplina, o aluno apresentou um relatório, tá? Onde mostrou exatamente o resultado do trabalho dele. Normalmente, esses trabalhos são feitos em grupo, não dá para fazer, porque tem conhecimentos diversos, tem conhecimento da engenharia mecânica, da engenharia agrícola, da engenharia civil, da engenharia elétrica, certo? Então, tem que haver uma interação entre eles na busca de apresentação dos resultados. Então, faz essa avaliação e fecha o ciclo. Então, meu ciclo de planejar, agir, monitorar e avaliar, o meu PDCA, fechou na questão do ensino. Porém, ele não fechou como atuação. Ele automaticamente, ele já me assinalou onde é que eu tenho que fazer a minha intervenção, como extensão universitária. Então, dentro do grupo de pesquisa, ou em outra disciplina correlata, eu faço a mesma coisa para abordar a extensão universitária. Então, vai ser, nesse momento, a gente parte, então, para acordo de cooperação com a entidade, certo? Por exemplo, com a prefeitura, com a indústria, com a instalação militar, com o hospital, certo? Faz essa extensão, vê o que a gente vai aprofundar. Tem que aprofundar a questão de combate ao desperdício de energia elétrica. Tem que fazer uma análise do sistema de aterramento da edificação.
tem que fazer análise de faturas com maior profundidade. Então, a gente passa, então, automaticamente, isso aí, então, decorre um tempo, a gente atua muito com o aluno, propriamente dito, que integra o grupo de pesquisa, e se vai fazendo a extensão universitária. Muita coisa se mescla a extensão universitária com o ensino. Como eu disse, o aluno, para ter aprovação nas disciplinas, um dos quesitos exatamente é fazer os trabalhos práticos junto a essas entidades que estão participando daquele momento da atividade. Tá? Então, daí eu passo, então, para a extensão universitária. Rodo de novo o PDCA, certo? Vai rodando, e aí vamos identificando oportunidades de fazer a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico. Estou atacando a questão da iluminação, estou atacando a questão de atendimento de cargas. Então, todo esse envolvimento que resulta do diálogo com a sociedade, da intervenção de equipamentos da Unipampa que vão medir, a gente vai assinalar, tem que fazer monitoramento. Caso exemplo hoje, nós temos que ter monitoramento de sistema de refrigeração nas unidades básicas de saúde, tá? Por quê? Por causa da vacina. A vacina não pode deteriorar, não pode chegar à temperatura ambiente. Então, um dos projetos de pesquisa que a gente está trabalhando exatamente é de que forma eu posso assinalar rapidamente, tá? Ou a questão de falta de frio nas UBS, que pode prejudicar um sistema de vacina. É uma pesquisa que resultou do levantamento das cargas das unidades básicas de saúde, do PAN, aqui de Alegrete, que a gente viu que esse era um problema que requer investigação. Porque um sistema de controle desse tipo, comprar um novo refrigerador, é alguns milhares, centenas de milhares de reais. Então, se tem possibilidade de fazer um monitoramento com um projeto de pesquisa, por que não fazer isso? Então, casos bem práticos, digamos assim, de soluções que vão atender dificuldades da sociedade. Está entendida essa dinâmica operacional? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Muito bem, então vamos continuar. Bom, isso aqui é o escopo que a gente adota como dinâmica operacional. Isso aí, logicamente, tem que obedecer a um sequenciamento. Um dos sequenciamentos que nós temos, tá? Nós temos para diferentes tipos de ação, um deles é o de processo de análise e síntese energética. Então, como é que a gente entra numa prefeitura, como é que a gente entra numa indústria ou numa instituição para fazer esse levantamento? Então, isso é uma forma de condução do trabalho. Então, a primeira coisa que se faz é o que se chama de diagnóstico energético. Esse diagnóstico energético, eu vou analisar como é que aquela entidade utiliza energia elétrica, ou seja, suas faturas de energia elétrica são analisadas, com, no mínimo, 1 ano de observação. Então, são 12 faturas que a gente analisa. Na verdade, daquelas 12, a gente consegue, através da informação da concessionária, extravasar para 24. Então, são 24 análises de faturas de energia que se observa. Um conjunto, 12 faturas com bastante detalhe, e as outras 12, as anteriores, são referenciais energéticos. A grande vantagem que a gente tem, que ao trabalhar, por exemplo, com energia elétrica, ou com gás, ou com a casca de arroz, que são insumos energéticos, a gente tem a contabilidade muito bem apurada. Então, fica fácil, tá? Esses dados existem. Então, a gente faz a análise, a primeira coisa é a análise das faturas. Dá um trabalho tremendo? Dá. Mas os alunos aprendem algo que normalmente digamos, é relegado. Entra uma fatura de energia da concessionária, vai para a contabilidade, paga e ninguém analisa o que está sendo pago. Porque essa é uma das dificuldades.
Se eu estivesse trabalhando, com, por exemplo, com óleo diesel, com óleo combustível, com insumos que eu tenho que guardar, armazenar, fazer toda essa, digamos assim, esse resguardo, vai faltar, não vai faltar, isso aí, digamos assim, facilita o envolvimento. Energia elétrica, à medida que eu vou necessitando, ela vai ser produzida, é instantâneo, não tem estocagem de energia elétrica. Eu não estoco quilowatt, certo? Então, essa falta de estocagem resulta o quê? Que automaticamente sai uma fatura e ninguém se preocupa em olhar por que razão aquilo foi faturado, se está correta aquela fatura. Existe essa dificuldade. A gente mostra para os alunos, e vocês vão ver, tem ganhos homéricos, tem tem problemas de enquadramento, que às vezes é descuido do próprio cliente, da concessionária, que se descuida e promove um enquadramento errado, que são milhares de reais que são pagos indevidamente, que poderiam ser evitados. Então, isso aí vem exatamente dessa questão de análise das faturas que resulta desse processo. A outra questão é a questão da conformação da edificação, ou seja, a primeira agente consumidor de energia ou produtor de energia que eu trabalho é a edificação. A envolvente da edificação, as aberturas, as paredes, as portas, tudo isso aí são agentes que tanto podem perder energia, como pode também aportar, por exemplo, no caso da radiação solar. Tá? Então, a conformação das edificações, a conformação das instalações de iluminação pública, por exemplo, ou de refrigeração das instalações, tudo isso requer uma observação muito acurada do ponto de vista da eficiência energética. Então, a gente faz como segundo passo do diagnóstico, essa análise da conformação das edificações. A mesma orientação, por exemplo, se eu vou decidir implementar, propor a colocação de solar fotovoltaico na terceira etapa do processo, certo? Eu já tenho que ter essa instalação, digamos assim, essa edificação, uma dada orientação possível de receber essa instalação solar. Então, é nesse momento que eu faço essa análise. A gente começa com o Google Earth, identificando aonde se localiza a edificação ou as instalações. A partir daí, vai para uma visita técnica, a gente tem que fazer presencial, não adianta, certo? E vai fazer, então, a interpretação, preparando isso para mais adiante ser utilizado. A mesma coisa com relação aos custos operacionais e manutenção. Quanto é que eu estou pagando de energia? Quanto é que eu estou pagando para manter o sistema? Quanto é que me custa manter os equipamentos em bom estado? Eu queimo aqui queima lâmpadas toda hora. Vai ver que é um problema de aterramento, é um problema de sobretensão. Então, esses custos operacionais são sinalizadores, então, de como é que eu ataco o problema. E, realmente, nessa etapa, as matrizes, ou seja, o que eu estou usando principalmente de energia? A energia vem a energia elétrica, eu uso aqui somente energia elétrica. Não, eu uso casca de arroz, eu produzo uma parte da minha energia elétrica produzindo com casca de arroz, que é o caso das arrozeiras aqui de Alegrete. Eu uso para secagem, eu uso para fazer o trabalho de beneficiamento dos grãos. Então, as formas com que se utiliza a energia se constituem em matrizes demanda-oferta. Ou seja, onde é que entra os insumos para produzir energia, onde é que eu utilizo essa energia. Então, defino as minhas matrizes, que são planilhas mesmo em Excel, onde mostram os balanços de massa e de energia que vão compor, digamos assim, o meu processo produtivo, tá? Beneficiamento, estocagem, seja lá o que for, ou então os meus serviços energéticos, iluminação, refrigeração, a climatização e assim por diante. Tá? Aí vem, então, o segundo passo, que é avaliar e sintetizar essas informações. Então,
vamos buscar analisar a interatividade dos processos. Ou seja, onde é que eu posso estar desperdiçando energia, onde é que eu posso ter falta de energia. Um exemplo bem claro disso é quando a gente chega num supermercado. A gente chega num supermercado e vê a ilha de quente, que é a parte de padaria e a parte de cocção, certo? Às vezes está do lado da unidade de refrigeração, que são os balcões frigoríficos, que são o açougue, certo? Então, de um lado, eu preciso de calor, que é o lado, por exemplo, da padaria, onde eu tenho os fornos, onde eu tenho os gabinetes de demonstração, que são aquecidos, de exposição de pães, doces, bolos, etc. Do outro lado, eu tenho a refrigeração, que se faz necessária para manter a carne em temperatura adequada. E elas, às vezes, estão lado a lado. Às vezes, coincidentes. A mesma coisa. Antes eu tinha a questão da iluminação com ar-condicionado. A iluminação, digamos assim, o que se perdia antes usando reatores eletromagnéticos, depois reatores eletrônicos, na iluminação, aportava um calor que eu tinha que fazer a retirada com o sistema de ar-condicionado. Então, toda essa interatividade, então, é analisada nessa fase. Busca-se, então, as tecnologias de alta eficiência. Então, aí vem, por exemplo, na área de iluminação, hoje o LED é considerado uma tecnologia de alta eficiência. Então, você busca as tecnologias, o uso de inversor, o uso de tecnologias que são importantes e que consomem o mínimo de energia. Analisa-se, avalia-se essa aplicação dessas alternativas, certo? Do ponto de vista técnico-econômico, e se consolida, então, um quadro novo da instalação. Então, eu tenho condição de estabelecer duas linhas de base. Uma linha com as tecnologias chamadas vigentes. Eu tenho lâmpada fluorescente, 40 watts, eu tenho lâmpada fluorescente, 32 watts, eu tenho incandescente, eu tenho refrigerador que tem 15, 20 anos, eu tenho gabinete frigorífico que tem lá 10, 15 anos. Então, isso é tecnologia vigente, aquilo que está funcionando e que resulta na fatura de energia elétrica. A outra solução é a solução de adotar as tecnologias pesquisadas e propor modificação. Então, eu faço a modificação da instalação, então eu gero uma nova linha de base, a linha de base atual e a linha de base eficiente, que vai me permitir depois fazer um monitoramento de resultados. Certo? Então, esse seria o segundo passo do processo de intervenção. E no terceiro, aí eu vou pesquisar. Bom, para reduzir essa fatura de energia elétrica, eu tenho que, além de implementar as medidas de eficiência, eu posso chegar e colocar sistemas de produção de geração descentralizada. Então, eu posso usar, seja a casca de arroz, seja o biogás do aterros, uma instalação de águas usadas, seja o solar térmico, solar fotovoltaico, seja o eólico. Então, eu vou pesquisar a terceira etapa, que são as formas de produção descentralizada de energia, que hoje impera, a maior parte delas impera ao fotovoltaico. Certo? Professor, Pois não. algumas considerações ali do chat, né? A Raquel diz que é muito interessante essa dinâmica. Cláudio diz, essa questão do custo de energia é bem interessante. Conversei com um produtor que só paga a conta depois da revisão do engenheiro. E a professora Amanda pergunta, uma curiosidade, em que atividades os estudantes se envolvem, em especial nos componentes curriculares? Bom, Amanda, eles têm, isso aí é trabalho, vocês vão ver os resultados dos trabalhos, tá? Eu tenho relatórios, é só pegar o CIP, né?
Lá no CIP tem a maior parte dos nossos relatórios de extensão estão lá colocados, aquilo que a gente faz de resultado dos trabalhos. Isso vai dar o trabalho de conclusão dos alunos em cada disciplina, tá? Dá a oportunidade deles executarem TCCs. Eu estou com o Gustavo Moloch agora, lá em Santo Cristo, ele está trabalhando exatamente para subsidiar o TCC dele com base nos resultados que ele está analisando da prefeitura, certo? É um caso bem típico de que está acontecendo agora. Tá? Eles fizeram essa intervenção quando no semestre passado foi dada a disciplina de eficiência energética. Eles fizeram a prospecção na prefeitura de Alegrete, vocês vão ver resultados também. Então, você começa exatamente nessa questão da disciplina ter isso como, digamos assim, meta, uma aplicação prática para ter aprovação. Então, esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é depois a continuidade disso aí, porque a intervenção junto a um órgão desses dura anos. Manuel Viana, por exemplo, nós estamos desde 2017 trabalhando com eles. Certo? Começou lá com a história da ponte sobre o Rio Ibicuí, e hoje nós já implantamos, ajudamos eles a implantar a usina fotovoltaica. Certo? Então, essa consolidação de resultados se dá envolvendo os alunos das disciplinas, que são passageiros, mas envolve também os alunos dos grupos de pesquisa, particularmente no caso do EIRE. O GCEP, agora, nós temos um projeto onde o GCEP também participa, né? Que é o projeto lá do Ministério do Desenvolvimento Regional. Né? Então, são atividades que depois os grupos de pesquisa, eles continuam. E eles eles servem de ponte para as próximas disciplinas. Tá entendido? Espero ter respondido, Amanda. Tá? Muito bem. Então, esse fluxograma, então, esse que a gente trabalha, é que é utilizado, então, nessa parte de diagnóstico. A grande vantagem que a gente tem na universidade, isso eu digo porque eu venho de uma instituição privada, tá? Eu, como professor, eu trabalhava na PUC, tá? Depois que eu saí da CE, tá? É a disponibilidade que a gente tem de contar com equipamentos que podem efetivamente ter respostas adequadas. Me dizes como me medes que eu te direi como me comportarei. Essa é uma das máximas de Juran, né? Papa da qualidade, certo? Então, se eu não tenho como medir, como é que eu vou querer que alguém se comporte de forma diferente no uso da energia? Então, nós, quando chegamos em 2010 aqui na Unipampa, tá? A gente começou a trabalhar e com o auxílio de colegas que já estavam bem imbuídos, o Daniel Bernardão, o Maurício, o Diego Berlese e outros colegas que já estavam aqui, a gente, digamos, estruturou, digamos assim, o EIRE, tá? Com equipamentos que hoje respondem enormemente pela nossa, digamos assim, a nossa capacidade de penetração no mercado. Tá? Então, isso é uma característica da Unipampa. A Unipampa sempre valorizou muito esse trabalho. Nós tivemos direções aqui no campus Alegrete e tivemos também direções na reitoria que reconheceram isso. Tá? O professor Hansen, por exemplo, pegou os nossos trabalhos e saiu a vender no ministério, tá? Porque ele acreditava naquilo que a gente estava fazendo com relação à eficiência energética e com relação à produção de energia descentralizada. Então, essa disponibilidade de equipamentos é um diferencial nosso. Tá? A Unipampa em si, não é que as outras não façam, é que as outras muitas vezes têm burocracia. E nós aqui, graças a Deus, a gente consegue, de forma transparente, praticamente sem custo para os clientes, para aqueles que utilizam o sistema, a gente consegue aferir as formas de uso da energia e seus desperdícios. Certo? Então, isso é algo de muito valor. Então, por exemplo,
nós temos, nós e Santa Maria somos que temos o goniofotômetro, que é um equipamento que me permite, digamos assim, medir a curva fotométrica de lâmpadas e luminárias. Esse é um equipamento que são poucas as entidades que têm, certo? Isso foi comprado, foi instalado, agora ele deve estar, vai ser reinstalado no novo prédio lá dos laboratórios, no A3, certo? Então, essa unidade, ela me impõe que eu tenha um túnel de análise da luminária de 6 a 30 metros. Nós vamos ter um de 12 metros, intermediário, certo? Ele me permite, então, fazer essa análise de comportamento da lâmpada, se aquilo que o fabricante está ofertando, se é real. Então, os primeiros usuários, logicamente, foi a Unipampa. Nós, com o Frank, que é o gerente de compras nosso, certo? Ele, para participar dos pregões, para trocar as lâmpadas, primeiro foi troca das lâmpadas de 40 watts pelas de 32. Depois, as de 32, nós não passamos pelas lâmpadas de 28 watts, que são as T5, de iluminação interna, certo? Fomos direto para a lâmpada tubular de LED. Tudo bem, mas essas lâmpadas tinham oferta de lâmpadas e lâmpadas. Tinha aquelas boas, com selo Procel, e tinha aquelas outras que diziam que tinha selo Procel, mas, na verdade, não tinha bem a característica. Então, nós usamos esse túnel de medição, foi ali na sala 109, que a gente, 111, 109, do grupo do prédio A2, a gente tinha instalado ali com 6 metros de comprimento. Então, para iluminação interna servia. Tá? Agora, lá nesse outro, eu vou conseguir fazer também a parte de iluminação pública. Por quê? Porque as próprias prefeituras hoje, dentro das medidas de eficiência que elas estão promovendo, e isso você observa na iluminação pública, elas estão trocando as lâmpadas de sódio, aquelas lâmpadas amarelas, tá? Que eram eficientes, mas são péssima qualidade de iluminação, por lâmpadas de potência menor de LED de iluminação pública, só que tem que testar. Então, esse equipamento é um dos equipamentos assim que é demandado fortemente pelas prefeituras, tá? E a própria Unipampa também utiliza, através da divisão de obras. Tá entendido? Então, é um tipo de equipamento. Então, ele me permite, então, ele trabalha a luminária, vocês vão ver isso lá quando a gente abordar a Manuel Viana, onde a gente fez exatamente esses testes, certo? Os resultados que dão, certo? A importância que tem essa curva fotométrica para a eficiência do sistema. Então, ele mede a lâmpada como um todo em 360 graus, certo? Não é uma envolvente esférica de todo o comportamento lumínico da minha lâmpada ou da minha luminária, certo? Outro equipamento que é fundamental também, que aí esse aqui é aquele que vai simular o medidor da concessionária. Só que ele me permite instalar isso em qualquer equipamento dentro do meu processo. São os registradores de grandezas elétricas. Nós temos 5 equipamentos desses, 5 conjuntos, tá? Que medem tensões e correntes. Então, a gente consegue reproduzir, tá? A curva de carga do equipamento. Isso é feito com os alunos. Os alunos, quem instala é o professor. Eu faço questão de instalar por causa da questão de segurança. Porém, a análise, depois que é feita, a síntese disso aí, porque a gente faz coleta de dados, por exemplo, se eu estou medindo qualidade de energia, eu vou pegar de segundo em segundo. Se eu estou medindo fatura de energia elétrica, eu vou pegar de 15 em 15 minutos. Então, ele me permite, então, graduar exatamente essa condição. Então, eu consigo pegar os sinais de corrente trifásica e de tensões trifásicas. E, com isso, compor a curva de carga de interpretação dos meus trabalhos. É um equipamento que nós temos também e que requer ser aferido. Tudo isso aí tem custo também de manutenção. Professor, fala. Algumas considerações, então. Vamos lá. A pergunta da professora Laura.
O professor mencionou que realiza esse projeto em disciplina de primeiro semestre. Quais as Começa com o atividades? primeiro semestre. Como? Começa com o primeiro semestre. Ok. Quais as atividades desenvolvidas por estes alunos, já que ainda têm pouca bagagem de conhecimento? Quais as principais dificuldades desses alunos iniciantes? Os alunos do primeiro semestre realizam o projeto e relatório só entre eles, com auxílio do professor, ou os alunos dos semestres mais adiantados e dos grupos de pesquisa também auxiliam? Eu uso os alunos do grupo de pesquisa como monitores de soluções, porque, como foi bem dito pela professora Laura, tá? Eles não têm conhecimento. Tem alguns que chegam com bom conhecimento, não tem dúvida. Aqueles alunos que vêm da escola técnica, por exemplo, eles já vêm, né? Eu não preciso dizer para ele o que é uma corrente trifásica, o que é um aterramento, eles já vêm com isso aí. Então, a primeira coisa que a gente identifica é essa mescla, ou seja, a possibilidade de trabalhar com um, dois, no máximo 3 alunos por grupo, tá? Onde um deles, mais ou menos, serve de líder, certo? Mas a gente nem se preocupa muito com essa questão da liderança, pelo seguinte: a primeira coisa que a gente tem que ver, quando o aluno vem para a engenharia, tá? Ele vem com aquela ânsia de mudar o mundo. Na verdade, é isso. O aluno acha que tudo está errado, que tudo é problema, que efetivamente ele tem resposta para tudo. Então, a gente não pode perder esse embalo, não pode se perder esse espírito investigativo do aluno. É o que eu disse para eles: vocês vão sofrer com física, com matemática, tá? Vocês vão sofrer, porque são ciências duras, certo? Que são necessárias para o embasamento teórico da coisa. Mas não percam, não desistam desse embalo de saber, de empreender, de querer dar respostas para os problemas do mundo. Então, o que a gente viu, e aqui o Micael foi um dos alunos que a gente trabalhou, que ele exatamente lá em ICT, ele concebeu um tipo de chamada tomada inteligente, certo? E ele não tinha conhecimento nenhum, na época, suficiente para desenvolver aquele projeto. Ele foi desenvolvendo ao longo do processo. O Jonathan, por exemplo, quando fez a cadeira de roda elétrica, que era passível de ser dobrada, quando ele começou isso, ele não tinha a ideia de assim, todas as dificuldades que iam se apresentar ao longo do processo, mas ele apresentou como uma solução. E a partir dali ele investigou, ele juntou com outro colega que fez o trabalho, tá? Chegaram a uma solução, chegaram a colocar uma empresa. Tá? Hoje, por questões econômicas, logicamente, essa empresa não sobreviveu, porque, na verdade, equipamentos para sustentabilidade têm dificuldades bastante grandes de patrocínio, tá? Nós não conseguimos, que eles fizeram, acho que fizeram umas 4 ou 5 cadeiras elétricas com o apoio do Rotary, Lions, etc., mas não deu continuidade. Mas são exemplos que levaram eles até a incubação. E começou lá em ICT. Lá em ICT começou esse conhecimento. Eles foram garimpando, conhecendo, botando tecnologia, discutindo com professores, discutindo com os nossos técnicos servidores, certo? Que são excepcionais, tá? O Jason na área da mecânica, toda a turma de mecânica, de eletrônica, ou seja, são nossos técnicos em si que dão suporte. Então, isso aí eles vão crescendo, vai não crescendo, mas não perdem o embalo. Não perdem aquela ânsia de ter respostas ao mercado. Certo? Algum questionamento mais? Sim, professor. Pois não. Vamos lá. A professora Amanda, ela disse que, acho que fecha mais ou menos já com o que o senhor já abordou agora, que ela gostaria de saber que atividades eles fazem até chegar nos relatórios. Por exemplo, qual é a primeira tarefa e assim por diante, porque como estamos em processo de curricularização, é algo que pode inspirar. Exatamente. A professora Claudete... Dá para responder? Ok? Tá bom. Ok? Tá. Bom, em ICT,
a primeira coisa que eu faço é, utilizando a técnica de brainstorming, tá? É eles levantarem um problema. Então, eles se reúnem em grupos de 5, levantam problemas que eles enfrentam. Certo? Bom, isso é recolhido e a gente faz uma seleção daquilo que a gente julga mais pautável de ser abordado. Aí faz um segundo exercício também, entre eles, tá? De dar solução para aquilo que a gente está apontando. Então, primeiro eu faço a coleta de uma sequência. Cada grupo tem que gerar, no mínimo, 5 problemas que precisam buscar soluções. Vai desde a questão do problema da parada do ônibus, a questão do sinal da internet, ou seja, coisas bem do dia a dia deles. E depois a gente seleciona e volta para eles darem resposta do sistema. Essa é a segunda etapa. Depois a gente busca que literatura pode subsidiar aquilo. Eu tenho na internet lá o link de inovação e tecnologia que me diz que eu posso usar isso aqui no processo. Então, eles vão garimpar soluções na internet. Certo? Para fechar aí, deste conjunto, então, em grupos no máximo de 3 alunos, eles vão propor, então, num relatório, propor a alternativa que eles julgam mais viável. Aí vão detalhar o comportamento eletrônico, que vai ter que fazer um dispositivo mecânico. Eles transformam isso numa proposição. Eu digo para vocês, a gente dentro do EIRE tem, eu acho, mais de 10 experimentos, tá? Usando pastilha de Peltier, usando sistema de antenas, etc., que os alunos desenvolveram. Eles prototipam. Eles chegam, quando a gente trabalhava no presencial, eles chegavam e iam para dentro da oficina, digamos assim, do EIRE, certo? E ali montavam seus circuitinhos. Por quê? Porque tinha um aluno que tinha o curso de eletrotécnica, outro tinha um aluno que tinha o curso de mecânica, fazia essa interação e conseguiam prototipar. Eu posso abrir aqui, eu tenho uma apresentação que a gente usa na aula para incentivar eles a dar demonstração, eu tenho toda uma sequência de projetos que os alunos desenvolveram. Então, essa é a maneira com que a gente garimpa isso. Se chegar até um TCC, ótimo. Excelente. Tá? Mais questões? Sim, professor. Uma consideração da professora Claudete, que reverbera também com a ideia do professor Igor. Professor, foi muito bom verificar a clareza com que foram pensados os componentes teóricos com as práticas. Os nexos entre as disciplinas e ações de ensino, pesquisa e extensão ficam visíveis. Na área de humanas, por vezes, nos perdemos nas teorizações. E o professor Igor coloca, seria interessante pensar essa metodologia nas sociais e humanas. Olha, a minha esposa é do serviço social, tá? E eu discuto muito com ela nessa questão de aplicabilidade no comportamento das pessoas. Ou seja, principalmente agora na situação de pandemia, tá? Existe oportunidades mil para se discutir. Porque, na verdade, o que a gente faz é reflexão sobre problemática. Então, não é só tecnologia. O próprio comportamento da pessoa, a forma com que está encarando a restrição e do isolamento social, toda essa questão, digamos assim, abre margem para a gente fazer outras discussões. Na área social, na área de humanas, efetivamente tem. Nem digo na área da saúde. Na área da saúde, a gente trabalha com hospital, bastante com o hospital de caridade aqui de Alegrete. Os problemas que existem vai desde a psicologia, passando pelo serviço social, indo na parte de administração, tá? Tudo isso tem, digamos assim, formas de atuação que pode levar os alunos de cada área a repensar suas formas de atuação. Ou seja, tudo é uma questão de perguntar qual é a dificuldade que vocês têm.
Qual é é uma diferença comportamental? Ou seja, é buscar isso. Eu acho que a gente tem que descolar o traseiro da cadeira. A gente tem que ir para campo. Em cada área que a gente trabalha, tem que ir buscar isso. Ou fazer os nossos alunos buscarem e a gente dar respaldo para eles. Quando nós entramos no hospital, fomos fazer o primeiro trabalho no Hospital de Caridade daqui, nós já estamos em 3 intervenções. Tivemos uma intervenção de eficiência energética, que era exatamente a questão do problema que eles tinham com a lavanderia e com a cantina, a parte de uso indevido de gás de GLP e questão de equipamentos que não tinham, causavam forte demanda no processo. O segundo foi a questão de qualidade de energia, como os equipamentos de registro de imagens, raio-x e tomógrafos, que estavam com problema sério de qualidade de energia, nós intervimos também. Depois foi a instalação do sistema fotovoltaico de redução da fatura de energia deles. Então, nós já tivemos 3 intervenções no hospital daqui. E nós, quando tem problemas, eles recorrem para a gente. Tá? Mas foi bem característico. A gente discutia muito com a direção. A direção sem estar disposta a acolher a nossa participação, tu não tem jeito. Tu não vai entrar, na época, por exemplo, para entrar na UTI, para fazer levantamento de equipamentos, nós, como alunos e professores, não tínhamos condição. Mas os técnicos do próprio hospital, eles entravam. Então, o que a gente fez? A gente instruiu o corpo técnico operacional do hospital do que nós precisávamos de informação. E eles fizeram esse levantamento e entregaram para os alunos. Então, essa forma de adaptar, tu só vai observar ela quando tu for para campo. Quando tu te fizer presente no sistema. Logicamente, a coisa que eu mais prego é a questão de segurança, tanto segurança dos professores como dos alunos. Como eu disse, nenhum equipamento nosso o aluno mete a mão. Quem faz a instalação com 220, 380 volts, mata. Certo? Então, a gente assume isso porque a gente vai de luva, vai com todos os cuidados necessários. Eu confesso, porque essa é uma cultura, porque eu já perdi colegas meus pelo excesso de confiança, simplesmente vieram a óbito. Tá? Então, tem que ter cuidado, porque a energia elétrica não cheira, não se vê, certo? A gente só vai sentir ela na hora de tocar. Mais alguma questão? Nenhuma? Então, vamos continuar. Então, esse equipamento aqui... Por enquanto. Tá, esse equipamento aqui, então, é equipamento que me reproduz o medidor da concessionária e me permite fazer análise efetivamente. E os alunos recebem toda a formação para tratar essas informações. Termovisão, inegável. Tratamento da imagem é fundamental, porque ele me permite onde é que está dissipando calor. Então, eu consigo fazer essa análise usando equipamento. Então, são 3 equipamentos que a gente leva normalmente quando vai fazer a primeira visita. É o alicate amperimétrico, para medição de corrente, uma câmara termográfica, certo? Nós temos tanto a pistola como a câmara, nós temos as duas, tá? E mais o tacômetro, que é para medir a rotação de equipamentos. Tá? Então, são equipamentos que eu uso principalmente quando a gente faz trabalho de qualidade da energia. Você sabe, a qualidade tem 2 formas de medir na parte de energia elétrica. Tu mede a qualidade do produto, então, é aquilo que eu obtenho na hora que eu ligo um equipamento numa tomada. Então, é a tensão, é o nível de tensão, 220, 380, certo? A frequência, ou seja, 60 Hz, no caso, tá? Obrigatoriamente, e a isenção de harmônicos. Isso é a qualidade do produto energia elétrica. Então, esse equipamento faz essa medição. Faz a medição, então, da tensão, corrente, certo? E com base nisso, ele mede a
as harmônicas que vão aparecer no meu sistema. Mas tem a outra qualidade que eu tenho ela na fatura de energia elétrica, que é a qualidade do serviço, ou seja, que avalia como que a concessionária está atendendo, está entregando aquela energia para o cliente. Então, é a duração e a frequência das interrupções. Então, o aluno aprende a trabalhar com os dois, com a qualidade do produto e a qualidade do serviço. Como eu disse para vocês, no hospital, no quartel aqui também, no 12º Batalhão de Engenharia daqui, a gente entrou com a questão de qualidade de energia, porque existia problema sério de deterioração da forma de onda da corrente. Tá? Isso aí é um equipamento que vai de sustentabilidade da vida, por exemplo, se ele pegar uma má corrente, uma má perfil de tensão, ele pode causar a morte do paciente. Então, a gente tem que efetivamente ter essa tensão no processo. Tá? O termômetro é outra coisa fundamental. Por sinal, o nosso termômetro está com a divisão de obras aqui da Unipampa, porque estão fazendo medições. Aqui no nosso solo é muito rochoso, então a gente perde muito aterramento. E muitos equipamentos, né, digamos assim, falham quando não tem o correto aterramento. Então, esse equipamento é um equipamento bastante utilizado por nós e por nossos parceiros também. Aqui também são 2 tipos de termômetro e o outro de isolamento elétrico dos equipamentos. Tá? É outro equipamento também bastante utilizado. Então, essa disponibilidade de equipamentos, medição de vazão, por exemplo, para canais, tá? Isso aqui a gente tem um barquinho, um catamarã, que ele mede, ele faz batimetria de rios, lagos, etc. Isso é fundamental no setor agrícola, principalmente na questão de irrigação. Então, são equipamentos que medem, digamos, a vazão dos cursos d'água, as vazões dos canais, as vazões de tubulações. É usado bastante nesse sentido. Esses são equipamentos que nós temos dentro da Unipampa e que servem de demonstração de uso de tecnologia. Então, aqui é um sistema que mede, eu tenho aqui uma turbina, deixa eu mudar aqui o ponteiro, eu tenho aqui um gerador, uma turbina Bank, certo? Conjunto de cargas, certo? Ele me permite fazer a simulação hidroelétrica. Isso aqui é aquela história, tem muito cliente que é São Tomé. Por exemplo, o nosso agricultor, o irrigante, ele é São Tomé, ele só acredita vendo. Então, a gente traz eles para cá e mostra como é que pode funcionar uma turbina operando um gerador. Ou então, usar uma turbobomba, que usando uma turbobomba com uma Pelton. Então, aqui nós temos também esse outro exemplo, tá? Daqui, tá? Que também funciona. Então, são equipamentos que demonstram para o cliente as disponibilidades. A mesma coisa com esse simulador de paralelismo e sincronismo de máquinas síncronas. Também me permite fazer. Isso aqui está tudo agora lá no prédio A3. Tá? Alguns já estão instalados, outros estão aguardando instalação. Como nós estamos com restrição de acesso ao campo, isso aí fica mais ou menos restrito. Então, são conjuntos de equipamentos que nós temos à disposição. Nós temos muito mais. Eu tenho uma apresentação de quase 70 slides só de todos os equipamentos que tem no EIRE. Tá? Só no EIRE. Tá? Fora o que existe na mecânica, na eletrônica, na elétrica, etc. Certo? Bom, parceiros, quem é que a gente atua? Quem é com quem a gente interage? Como eu disse, nós estamos desde 2011 interagindo. Nós estamos, desde que foi criado o grupo de pesquisa, sempre foi com essa orientação. Então, os parceiros que nós temos, logicamente, nosso maior parceiro é a própria Unipampa. Então, com exemplos do campus de Alegrete, a gente disseminou, fez trabalhos em todos os campos, os 10 campi, tá? Foram feitos trabalhos de eficiência energética, qualidade de energia e definição de fontes renováveis de energia, particularmente fotovoltaica. Isso foi na gestão, teve consolidação bastante forte na gestão do Hansen. Tá? Então, a gente desenvolveu esses trabalhos, tem 10 relatórios que foram feitos por 2 sessões
da disciplina de eficiência energética e da disciplina de fontes renováveis, certo? Que cada grupo pegou um campo e fez toda a análise, todo o aprofundamento, depois outro grupo fez outra parte, então a gente fez toda essa questão, tá? E nós temos um grande grupo da Unipampa, a gente tem essa colaboração feita pelos alunos, professores e servidores. O 12º Batalhão da Engenharia aqui também foi a questão da eficiência energética e questão de qualidade. Aqui nós tivemos um retorno por uma questão de má interpretação da concessionária, foi isso que foi a nossa intervenção. Eles tiveram um retorno de R$15 mil por mês, exatamente por um má enquadramento do processo que eles tinham um erro de medição, e nós provamos isso com os dados que fomos levantados com aqueles equipamentos que foram mostrados. Então, foi também uma ação de intervenção. A CAAL é uma cooperativa beneficiadora de arroz aqui, tanto na indústria como na planta de produção de energia elétrica. A gente trabalha com eles na área de eficiência energética, qualidade de energia. O responsável pela usina é ex-aluno nosso, então existe esse caminho aberto para eles buscarem a ajuda da gente e nós também buscarmos a ajuda deles quando precisarmos. Tá? Então, Posso interferir um pouquinho, professor? Pois não. Então, a professora Caroline diz assim: sou professora de física em Itaqui, fico feliz em escutar as experiências dessa conexão entre extensão e ensino de um professor formado em engenharia. E o professor Paulo coloca: ao inserir os acadêmicos nas instituições parceiras, como funcionam os aspectos legais? Há convênios formais, há previsão de seguro de acidentes, pois os estágios são altamente regrados. Sim, a gente utiliza muito o estágio como uma forma, digamos, de condução. Vocês vão ver quando entrar na Prefeitura de Alegrete que o nosso trabalho na Prefeitura de Alegrete começou nas unidades básicas de saúde, que tem problema sério de rede elétrica. Então, precisava efetivamente ser refeito as redes elétricas. Esse foi o primeiro trabalho que foi feito, há mais de 5 anos, vem sendo feito na forma de estágio. Hoje, nós temos 3 estagiários na prefeitura, todos eles trabalhando nessa parte de projetos de instalações. A prefeitura dá cobertura. Isso é tudo regrado pela norma da nossa divisão de estágios da Unipampa. É feito esse acordo. É uma das coisas que a gente gostaria de ter, era uma ponte exatamente entre a parte de estágios e a parte de convênios, de tal forma que houvesse menos burocracia. Nós vamos apontar lá no final que uma das coisas graves que nós temos dentro da Unipampa é a estrutura burocrática. Nós temos muito peso burocrático. Isso aí leva, às vezes, a gente quase que fazer por, assim, não é de fazer indevidamente, a gente atropela, na verdade. Por exemplo, até agora eu não tenho firmado a renovação do acordo com o Manuel Viana, e nós estamos fazendo monitoramento de resultado, mas eu não posso deixar passar aquilo ali, certo? Enquanto só vou atuar depois que eu tiver o convênio. Não dá. Porque o cliente, na hora que ele nos procura, ele quer solução. Então, eu tenho que dar a solução. Então, essa questão burocrática é um problema. A professora de física de Itaqui, certo? Eu só digo o seguinte, sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 72 anos. Eu já estava aposentado. E colegas meus me desafiaram de vir para Alegrete contribuir para o crescimento do campus. E eu, como não gosto de deixar de ser desafiado, para mim o desafio é questão de juventude, ou seja, quanto mais eu tiver desafio dos alunos, mais a minha cabeça vai pensar, certo? Então, eu tenho 49 anos de formado. Eu sou da turma de 72 de Santa Maria. Então, eu não me vejo aposentado quando eu posso estar colaborando. E o que eu conheço, eu transmito. Então, isso é a forma com que eu me sinto bem.
confesso para vocês, eu me sinto bem transmitindo para os meus colegas, para os meus alunos, transmitindo e participando de atividades como essa que a gente está fazendo agora, certo? Transmitir esse conhecimento, para mim, digamos, é o que eu posso resta, que me resta. Saber que o meu tempo que eu fui consultor das Nações Unidas, que eu fui funcionário da CE, que eu fui professor da PUC, que eu trabalhei, era engenheiro de pesquisa na França, certo? Isso aí contribuiu para mim ter esse conhecimento. E esse conhecimento não é meu, esse conhecimento foi dado pela sociedade. Então, eu tenho que retornar isso para a sociedade. Tá? Continuando. O Hospital de Caridade, conforme eu disse para vocês, nós tivemos intervenções de eficiência energética, de qualidade de energia, de fontes, está instalado o sistema fotovoltaico no estacionamento do hospital, isso aí resultou exatamente de trabalhos nossos, tá? A gente faz até a proposição e análise técnica econômica. A partir dali, as empresas incubadas nossas, a ESCO-GD na época, a Microgrid, elas passam então para a parte executiva. Nós não nos envolvemos com a parte executiva. O que nós fazemos depois é o monitoramento dos resultados. Então, nós vamos até aquela parte, digamos assim, que a gente contribui para que aquilo seja implantado. A partir dali, assim, até o pregão, foi o caso, por exemplo, do Manuel Viana, nós fomos até o suporte técnico para execução do pregão. A partir dali é uma relação comercial da instituição ou da empresa com o mercado e eles vão agir. Nós só voltamos depois para averiguar se foi corretamente instalado, se tem superávit, etc. Câmara de Vereadores, foi feita a Câmara de Vereadores de Alegrete, foi 2 intervenções por 2 gestões, certo? Onde eles trocaram todo o sistema de iluminação, por iluminação de LED, tubular, certo? Os sistemas de ar-condicionado, a gente fez recomendações, porque a cada gestão da Câmara de Vereadores, eles reconfiguram os gabinetes dos vereadores. Então, isso aí tem que ter cuidado na questão de climatização, na questão de iluminação, certo? Então, foi feito todo esse trabalho por 2 sessões, 2 vezes. Os alunos, isso aqui foi nitidamente trabalho dos alunos. Tá? Esse aí, eles foram até o fim da consolidação. Tá? A secretaria, na gestão passada do governador Sartori, tá? Eles desafiaram 9 instituições de ensino superior que tinham curso de engenharia elétrica, tá? A participar de um projeto do Banco Mundial de implantação de resultados, que estava tudo atrasado por falta de projeto, tá? Nas escolas estaduais da fronteira oeste da campanha. Isso tocou para nós. Tá? Então, basicamente era execução de projetos elétricos para reformar essas escolas. Nós participamos, fizemos todo um projeto, são 92 escolas, tá? A maior parte delas foi feito, porém, nós fomos além das outras instituições participantes. Nós fizemos também análise da eficiência energética e de fontes renováveis. Então, o próprio Instituto Oswaldo Aranha, o Lauro Dornelles, a Exilda, várias escolas receberam esses projetos, tá? E implementaram. Quando entrou o governo atual, certo? Eles simplesmente resolveram acabar acharam que estava muito demorado, não sei qual foi a justificativa, mas simplesmente eles liquidaram, romperam o convênio, tá? E isso parou, ficou no meio do caminho. No final, não usaram o recurso do Banco Mundial, certo? Usaram para outras coisas, não sei o que aconteceu, mas infelizmente para nós não foi muito sucesso esse aqui. Prefeituras, aqui sim, então, foi hoje, como eu disse, antes nós íamos à cata de parceiros, hoje é o contrário, hoje nós estamos abrindo mão de parcerias porque não temos recursos para deslocamento, não temos recursos para estadia, tá? O caso, por exemplo, de Uruguaiana, que queria fazer um trabalho desse tipo, eu confessei, eu disse, olha, eu não tenho fôlego, tá? Financeiro e nem de pessoal, porque o grande problema que nós estamos tendo é que os nossos alunos não estão mais em Alegrete, a maior parte dos alunos de fora estão fazendo os cursos à distância, certo? Então, eu não tenho como mobilizar alunos, e os alunos de Alegrete são relativamente poucos, certo? Então, a gente tem essa dificuldade de não conseguir atender o suficiente.
Mas o caso Santo Cristo, tem aluno lá, nosso, que está trabalhando, São Francisco é aqui perto, dá para fazer, Manuel Viana nós estamos trabalhando, Alegrete nós estamos trabalhando também. Tá? Então, nós fizemos, então, eficiência energética, qualidade de energia e fontes renováveis de energia. Isso nós vamos mostrar logo em seguida. E o nosso projeto maior, que é um projeto de 1.400.000 do Ministério do Desenvolvimento Regional, nós estamos fazendo exploração integrada de recursos energéticos para integrar as duas barragens ali da Dom Pedrito, que é Taquarembó e Jaguari, integrar elas como suporte energético também, não só irrigação, mas suporte energético também. Isso é feito patrocinado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e com a Associação dos Usuários da Água da Bacia do Rio Santa Maria, a USO. Tá? Esse projeto, infelizmente, quando ele deveria ter sido deslanchado, houve a pandemia, houve a restrição completa de atividades e ele está em banho-maria. Nós estamos com equipamentos, temos recurso, mas não conseguimos desenvolver ele por uma questão da pandemia. Esse é o grande problema. A parte toda que pode ser feita, nós temos 2 relatórios já, tá? Todo que foi feito utilizando as ferramentas de georreferenciamento foram feitas, certo? Porém, a gente está no aguardo de uma liberação maior, porque requer intervenção de campo, especificamente. Então, exemplos de atuação nossa. Tá? Prefeitura Municipal de Manuel Viana, eficiência energética e fontes renováveis. Então, nós fomos chamados em Manuel Viana em 2017 por um problema da ponte. A ponte tem o sistema de iluminação dessa ponte, a ponte que atravessa o Rio Bicuí, certo? Então, essa ponte não dura o sistema de iluminação que eles têm implantado, os caminhões que passam batem nas luminárias, quebram, liquidam com a ponte normalmente está escura. Tá? E é uma ponte histórica. Então, nós fizemos toda a análise do perfil dessa ponte para dar solução para, digamos, melhorar o sistema de iluminação dela. São 5 arcos muito bonitos. Certo? Então, aqui estão os pontos de iluminação, certo? Que tem cada pontinho amarelo desse é uma luminária, isso aí é uma informação georreferenciada, que a gente tem acesso, certo? Então, a gente teve toda essa colocação e, a partir daí, a gente foi estudar de que forma... Observe bem, começou com uma extensão que era, como é que eu resolvo esse problema? Tem que pesquisar, tem que ver como é que eu vou tecnologicamente resolver o problema de não quebrar mais as lâmpadas, certo? Então, passou para uma pesquisa tecnológica. Fomos buscar tipo de lâmpadas. Então, foi escolhido essa linha, um projetor, tá? Conex LED, tá? Tipo linha PQA de 147 watts, sendo que a potência original era 250 watts. Então, só aí a gente diminuiu em quase 100 watts, tá? De potência nas lâmpadas. Então, a gente fez, é um projetor, então eu consigo orientar ele, certo? Então, tomando a ponte como um arco, certo? Um módulo, são 5 módulos desse, certo? Eu coloquei a proposição de colocar os projetores na parte central, iluminando o processo. Usando o Dial Lux, tá? A gente fez a cobertura de atendimento dessa lâmpada, desse sistema montado. Então, aqui está o resultado, esses valores que vocês estão vendo aqui, é o índice de iluminação a cada meio metro, certo? A cada meio metro ao longo de 30 metros de comprimento, que é isso aqui, 30 metros de comprimento, e a largura da pista. Então, se fez, a lâmpada, a luminária está aqui nesse ponto. Então, ela alta intensidade embaixo dela, e ela chega até a 30 metros de distância, que é nesse ponto aqui, ela chega a 13 lux, certo? Em média, 13 lux, que é o triplo do que é exigido pela norma para iluminação de pavimento de rolamento, certo? É bem mais, então tem efetivamente condição de atender o sistema. Então, o sistema foi
especificado para fazer. Esse foi um caso bem típico de projeto de extensão com alguma linha de pesquisa envolvida. Tem a questão de colocação, de suporte, tem envolvimento ali. Depois, certo? O prefeito gostou, certo? Ele está buscando, como a ponte é do Dyer, ainda tem uma questão jurídica de intervenção que até agora não conseguiram resolver. Certo? A intervenção seria da prefeitura, mas o bem é do Dyer. Então, tem que haver uma conciliação que estão buscando ainda. Tá? E emenda parlamentar para executar o projeto. O outro foi, o prefeito disse assim, mas e daí? E as minhas instalações municipais? A gente, então, trabalhou nas instalações municipais, são 10 instalações municipais, 10 edificações, administração, ambulatório, etc. Certo? Iluminação pública, a praia, que é uma iluminação pública também, certo? Então, se fez a análise com os alunos, o nosso micro-ônibus funcionou muito bem, certo? A gente levava os alunos para Manuel Viana, para eles fazerem levantamento, visita em todas essas instalações. Isso foi feito em 2018, 2019. Tá? Foi feita todo esse levantamento, os alunos fizeram, isso aqui resultou em trabalho de eficiência energética e resultou num TCC da Camila, certo? Então, a síntese foi feita, digamos assim, a estruturação das faturas de energia. Esse vermelho aqui, exatamente a iluminação pública, é o que mais consome energia, certo? 87% da energia é iluminação pública, então se decidiu atacar a iluminação pública, Pareto. Quem que impacta? Então, Pareto assinala isso, tá? Que aquele pontão está se trabalhando com eles na troca do sistema de iluminação por LED. Tá? Então, aqui foi os dados da curva. Então, essa aqui é o tipo da luminária que foi usada nas ruas. A forma da fotometria está aqui, ó. Aquilo que eu falei lá no início, que era importante, a curva fotométrica, está aqui, ó. Essa curva fotométrica é que vai me dizer como é que ela vai iluminar, o que vai preponderar da iluminação, tá? Da intensidade da iluminação, então, naquele ângulo. Então, foi feita a simulação com o Dial Lux também, a calçada, a pista de rolagem e a calçada, e a lâmpada colocada. E daí, na simulação, com aquele tipo perfil de fotometria, mostrou exatamente, digamos assim, com 7 metros de largura, 15 metros para cada lado, ou seja, eu chego a 33, 34 lux nos extremos mais distante possível, então perfeitamente aceitável como nível de iluminação. Isso é uma demonstração exatamente da atuação nossa junto com a equipe da prefeitura. Certo? Então, redução da demanda, 57%, certo? Energia economizada, 219%, então houve bastante impacto, digamos assim, do resultado das coisas. Isso, gostaram, ótimo, gostaram, então, aí o prefeito, o Gustavo, disse, bom, então vamos ver o que a gente pode fazer em termos de produção de energia descentralizada, energia solar. Então, a energia solar foi estudada, aí, na outra disciplina, fontes renováveis de energia, foi estudado o sistema que poderia se atender a Manuel Viana. Certo? Então, feito esse trabalho, certo? Se buscou, então, analisar a pegada solar, ou seja, o trajeto do Sol, solstício de verão, solstício de inverno, e aqui, quando nós estávamos intervindo, a curva do nascer ao pôr do sol, como é que se estruturava no município de Manuel Viana e qual era a melhor posição para colocar. Aqui está a ponte onde cruza o rio. Vê que a ponte tem bastante interesse porque ela tem disposição bem no norte geográfico. Tá? O ponto escolhido para a instalação foi aqui, ó, bem no cruzamento. Quem vem aqui de Santiago, Santa Maria, Jaguari, vem por aqui. Quem vem de... não me recordo qual é a cidade aqui.
certo? Aqui vai para Itaqui, aqui é lá para Itaqui, certo? Nesse trevo aqui, então, foi colocado aqui, foi instalada o sistema fotovoltaico da prefeitura. Se utilizou para fazer análise o Atlas Solar da UERGS, tá? O caso específico da região de Alegrete, não tem manual. Usou-se os dados de Alegrete, certo? São os referenciados à radiação de 1.000 watts por segundo, dá em torno de 1.300 a 1.600 watt-hora metro quadrado. Então, se trabalhou em cima disso. Isso aqui foi feito pelos alunos de fontes renováveis de energia. Tá? E aqui está a instalação. Nós fomos até o pregão. Quem ganhou foi a HCC de Santa Maria, certo? E implantou, então, 210 quilowatts pico. Isso aí é a potência para o sistema eficiente. Então, a partir do pressuposto, eu trabalhando em todo o sistema de eficiência da iluminação pública e dos prédios também, a gente consegue abastecer praticamente 90% da carga da cidade, do município, da prefeitura, carga municipal. 210 kW-pico instalado, 538 painéis de 390 watt-pico cada um. Certo? Aqui está o sistema, tá? O inversor, tá? O inversor que vai fazer a conexão com a rede, CELUA do Procel, eficiência. Tá? Aqui está a instalação protegida, porque ela não tem ninguém, né? Certo? Ela é ligada na rede de média tensão, então é ligado no 23 kV e vai lá para compensar a carga da cidade. Certo? A radiação solar, então agora vem monitoramento. Aqui, dia 3 de janeiro desse ano, essa instalação entrou em funcionamento em 28, 29 de dezembro. Isso aqui é a curva da solar, aqui está limitado aos 210, pode ver que ela poderia dar um pouco mais, mas ela foi limitada a 210, certo? Perfilzinho da curva bonitinho, respondendo. Certo? Aqui, de 15 de março, então, ele já atinge, o sol já vai reduzindo, né? E aqui, 30 de maio, tá? Já está abaixo dos 200 kWh. Tá? Então, isso é feito o acompanhamento, planejamento, realização. Aqui foi o planejamento, foi como gerou o estudo, o pregão. E aqui tem o que está sendo monitorado mês a mês de resultado. Ou seja, eu estou tendo um ganho ainda de 28% a mais do que foi planejado. Então, o sistema está abastecendo bem mais, ou seja, eu prefiro ser conservador do que ser muito otimista e depois não dar resultado. Então, nós previmos uma média de eficiência de 3,7 kWh por quilowatt-pico dia, estamos obtendo 4,97 kWh por quilowatt por dia. Tá? Então, isso foi um resultado bastante interessante no sistema. Tá entendido? Alguma pergunta? Esse é um caso bem típico de fechamento, que eu completei todo o ciclo, né? Tá? Então, está aqui o resultado. O outro é a Prefeitura Municipal de Alegrete. Aqui já a conversa é bem maior, né? Aqui são 58 edificações e instalações. 58. Professor? Sim, pois não. Professora Caroline, naquele comentário que o senhor fez do que ela tinha dito, ela colocou que a experiência é uma dádiva. Eu também gosto de desafios, estou no início da minha carreira, estou aprendendo muito com seu relato. Obrigada. Vamos interagir. Ok. A professora Carla Valéria pergunta: 1. Em que circunstâncias se dá a integração com outras componentes do curso nas ações de extensão? E 2, em que momento as comunidades fazem parte do processo de extensão? Bom, então vamos responder por parte, talvez até essa apresentação aqui responda.
Em primeiro lugar, nós transmitimos para todos os funcionários e técnicos o conhecimento adquirido. Por exemplo, com a CAAL, a gente trabalha com a equipe de manutenção e equipe de operação da usina. Com as prefeituras, no caso de Manuel Viana, tá? Tem, digamos assim, gerentes de processo, tá? As prefeituras em si, do tamanho Manuel Viana, elas não têm engenheiro eletricista, tá? Elas têm, no máximo, um eletricista, tá? É diferente de Alegrete, por exemplo, que, inclusive, o diretor da iluminação pública é um ex-aluno nosso, Luiz Gabriel. Então, ele é engenheiro eletricista, ele foi contratado para aquilo. Então, a interação é total. Ele trabalha junto com a gente. Então, nós transmitimos para as equipes o que a gente está fazendo ou que aquilo que eles têm o interesse. Por exemplo, não é só, né, na questão de eficiência energética, eles têm outros desafios que eles buscam a gente para discutir. Tá? Interação com outras unidades, outras disciplinas, outros conteúdos, depende muito do professor. Com a professora Natália, por exemplo, tem automaticamente uma interação. Então, em instalações industriais, instalações prediais, existe essa interação de conhecimento. Porém, depende muito do docente. Tá? Aqui é uma crítica. Tá? Poucos docentes na área de engenharia se envolvem com a realidade da sociedade. Olha, isso aí digamos, um ato de consciência que a gente tem. Tá? O professor Roberlaine, quando estava na direção do campus, tá? Sempre questionava exatamente isso, porque ele era um professor também de campus, certo? Que ia para coisa, e ele questionava por que os nossos colegas já assim se acomodam atrás do ensino e da pesquisa e não vão para campo. Eu acho que isso aí também é da propensão de cada um, mas precisa efetivamente ter esse envolvimento, porque a universidade existe para atender a sociedade. A sociedade na qual nós estamos inseridas foi o que justificou exatamente a descentralização do ensino superior. Foi exatamente para aportar a essas regiões, tanto aqui na fronteira, que eu tenho um mar de possibilidades de cooperação com os dois países limítrofes, certo? Nós só vai acontecer se nós nos envolvermos com a comunidade. Então, isso nossos colegas têm que ter consciência. Certo? Tem que ter consciência que tem que ir para campo. Tem que conhecer. Campo significa ir para dentro de prefeituras, para dentro da indústria, para dentro do comércio, para dentro de... aonde o seu conhecimento, o seu conteúdo ministrado pode capitalizar desenvolvimento sustentável. Porque aqui, conforme eu frisei muito, economia, meio ambiente e o aspecto social. Certo? Eu tenho que preservar isso, eu tenho que preservar a comunidade, eu tenho que dar resposta, eu tenho que liberar recursos. Isso não é extensão. Como não é extensão? No instante que eu deixo de pagar a fatura de energia elétrica, eu estou aportando recursos para o setor de saúde, setor de educação. A prefeitura, automaticamente, ela redireciona os seus lucros que ela decorre de ações desse tipo, ela capitaliza isso em benefício da sociedade como um todo. Então, isso aí é extensão universitária. Do ponto de vista da engenharia, é assim que a gente ataca. Eu não faço competição com aquelas empresas que a gente está incubando. Pelo contrário, a gente dá ajuda para eles. É só perguntar para o Raul, que é o dono ele e o Jonathan são os diretores da ESCO-GD. Eles precisam de equipamento, automaticamente nós colocamos. Precisam de aluno estagiário, automaticamente nós encaminhamos. Ou seja, nós damos suporte àquelas empresas que estão se estabelecendo. Empresas na área da engenharia. De forma nenhuma a gente compete com eles. Pelo contrário, a gente aprofunda. O que aconteceu? Aqueles que são acomodados em consultorias, entre aspas, consultorias, começaram a ser desafiados por alguém que vinha de dentro da universidade com conhecimento suficiente
para botar uma empresa e ganhar dinheiro ali. A competição acontece entre eles, não entre a universidade e seus... Nós estamos abertos totalmente à troca de experiência. A universidade é para isso, é democratização do conhecimento. Fica o registro da Carla Silveira dizendo: parabéns pelo excelente trabalho, professor. Magnífico. Ótimo. Bom, então, a Alegrete, então, é grande, 58 edificações. Nós já vínhamos trabalhando em Alegrete, principalmente com a Secretaria de Saúde. Conforme eu disse, tem aquela questão dos estágios, a questão de orientação, onde o principal objetivo era projetos elétricos. Tá? Então, nós já tínhamos bastante atuação nessa área. E isso aí foi estendido agora para toda a área da prefeitura, em função exatamente de nós termos atores que dialogam com a universidade, que é o caso do Luiz Gabriel Martins, que ele é o diretor de iluminação pública, tá? O vice-prefeito Jesse dá todo o apoio, certo? O próprio prefeito Amaral também, certo? Então, esse trabalho evolui. Então, foi feito toda a análise, isso foi feito com a turma de eficiência energética no semestre passado, certo? Que aconteceu. Então, foi feita a análise das faturas de energia 2019, 2020, e se fez, aqui está os consumos e as participações, isso aqui nada mais é que uma tabela que estabelece o Pareto, tá? Pareto, ou seja, quem é que eu tenho que atacar primeiro? De cara, a gente vê que a Secretaria de Infraestrutura é digamos, a mais pesada por causa da iluminação pública. Então, primeira coisa, tu não é só aplicar a ferramenta, tu tem que interpretar aquele resultado. Isso aqui, então, não estava me sinalizando corretamente, porque estava manchado pela iluminação pública, que é muito pesada, que representa 80%, 83%, 80% da carga. Então, a gente fez o segundo, que foi retirar a iluminação pública, certo? Só deixou edificações, certo? E aí viu que Secretaria de Saúde é prioritário, infraestrutura também é prioritário, e Secretaria de Assistência Social, os CAPs. Tá? Então, essa análise do processo, tá, foi feito pelos alunos. Tá? E chegaram à conclusão. Aqui a parte de média tensão, tá? Ou seja, tem 4 instalações de média tensão, Secretaria de Administração, Infraestrutura de Saúde, e onde foram apontados os problemas. Análise de faturas em aula. Tá? Demanda de energia, o que você viu? Que o aterro sanitário tem um problema de estar pagando uma demanda que não é necessária. Então, a recomendação foi, acaba com essa história, porque o nosso aterro foi desativado. Não tem mais maquinário lá. Então, a prefeitura faz mais de ano que estava pagando um contrato sem necessidade. Então, vai passar, foi uma medida atuante. Observações e recomendações, então. Iluminação pública. A cobrança é feita por ponto, por 12 horas diárias. Então, um cuidado muito grande que eu tenho que ter é com o enquadramento tarifário. Isso só é visto quando eu analiso a fatura. Então, a tarifa cobrada do ponto de distribuição, certo? Que é a B4, certo? Nos prédios, eu pago, na iluminação pública, B4A, eu pago 43 centavos de real por quilowatt-hora. E no B3, que é as edificações, eu pago 91, pago mais do que o dobro, certo? Do que a iluminação. Aí, o que estava vendo? Todas as praças estavam enquadradas como B3. Eu estava pagando estou pagando 91 centavos por quilowatt-hora, em lugar de pagar 0,43. Fizemos essa análise, fizemos o cálculo para os aguateiros, para o Patinhos, ou seja, todas as praças que tinham iluminação pública, certo? E chegou-se à conclusão de R$100 mil por ano possível de economia. Olha só na análise tarifária, só lambendo papel, lambendo fatura, certo? Analisando corretamente,
R$ 100 mil passível de ser reduzido por ano nessa fatura. Simplesmente, o Luiz Gabriel fez uma correspondência para a RGE pedindo o reenquadramento tarifário das praças e parques e quadras de esporte. Olha só o que contribui. São R$ 100 mil que vão ser aplicados na área social, na área de saúde, na área da educação. Aí a gente já fez uma estimativa, como tinha a disciplina de fontes renováveis de energia, fez uma estimativa de quanto que precisaria para esse consumo de energia hoje, se eu não fizer eficiência. Não vou falar em eficiência. Simplesmente como está hoje para atender o consumo. O que eu preciso fazer de fotovoltaica? É 3.800 kWp. É muita coisa. São quase 13 milhões de investimento. Então, gente, vale a pena investigar a eficiência energética. Fazer o que Manuel Viana fez. Investiga a eficiência energética e vai fazer uma instalação de uma planta de acordo com o sistema eficiente, que aí vai baixar esse valor. Isso aqui seriam quase 4 usinas que teriam que ser feitas. Tá? Então, já fez uma estimativa. Um detalhe. Tá? Bom, proposta de ações futuras, redução das demandas contratadas, então aquilo ali. Isso aqui é que saiu desse relatório e foi entregue em março, foi quando fechou o semestre. Reenquadramento do ATEL como BT, reavaliação do enquadramento dos parques, reavaliação do enquadramento das edificações da tarifa convencional para branca, que é uma possibilidade, proceder diagnóstico das instalações e estudo de alternativas de implantação. Isso são o que a gente já apresentou de resultado. Aí vem a coisa. Eu tenho cobertura jurídica para fazer isso aí? Da Unipampa até agora não. Processo administrativo está rolando dentro da Unipampa para fechar esse acordo de cooperação. Desde fevereiro deste ano. Então, essa é a questão. Nós não podemos deixar de responder aos nossos clientes. Então, mesmo sem ter o acordo de cooperação para investigar isso aí, nós já procedemos, porque eu tinha disciplina, eu não poderia deixar de atender o meu plano de ensino, que era fazer com que os alunos aprendessem. Então, eu usei os alunos para fazer esse tipo de análise como sendo trabalho da disciplina, sem ter um acordo de cooperação ainda assinado. Isso aí resultou, desde 2010, resultou em empresas de incubação. Certo? A Microgrid, tudo ex-aluno nosso, tá? Que se estabeleceu no mercado, ganhando dinheiro, contribuindo para a sociedade sustentável do município. Tá? Conclusões e recomendações. Conjuntural. A pandemia nos limitou fortemente. Por quê? Porque a ação presencial nossa é muito importante. E nós não tivemos, os nossos alunos não estão em Alegrete, certo? Então conduzir projetos fica difícil. Ir para campo tem toda a limitação. Eu já estou vacinado com as 2 vacinas, tá? Exatamente pela questão da idade. Mas não interessa, eu teria que levar alunos, e não dá para levar alunos. Certo? Os acordos de cooperação com organismos são forte burocrática. Cada decisão é um passe de mágica. Cada ação rotineira que se dispõe de procedimentos que agilizem o processo deveriam ser automatizadas. OIM, Organização e Métodos. Procedimentos rotineiros. Qual é a diferença que tem do acordo de cooperação com Manuel Viana, com Alegrete, com Santo Cristo, com São Francisco? São idênticos. Os prazos é que são diferentes. Então, por que tem que passar todo um percurso de estabelecimento, vai até o Consune para fazer esse acordo? É muito demorado. É muito demorado. Nós temos que ter instrumentos que valorizem a extensão com a pesquisa. Eu não faço, eu vou me dedicar à pesquisa, porque é isso aí que vai me dar a pontuação do Lattes, é isso aí que vai fazer crescer. Extensão fica abandonada. Nós temos que ter instrumentos de valorização da extensão universitária.
Senão nós não vamos ter professores atraídos por isso. Isso é uma grande dificuldade, gente. Então, nós temos que valorizar o nosso professor, tá? Também quando ele fizer, além de fazer ensino e pesquisa, ele fizer extensão. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Acho que cumpri o meu horário até às 11, né? Certo? Agradecemos muito, professor. A professora Amanda coloca aqui, obrigada pela experiência, pelo compartilhamento, um belo exemplo às engenharias, inspirador a todos, uma prática que exige um grande compromisso com o nosso entorno e mostra, pelo exemplo, ser possível. E parabeniza também o Núcleo de Pedagogia Universitária pela escolha. A gente... várias considerações ali no chat. Trabalho maravilhoso, obrigada, parabéns pela exposição, muito inspirador, excelente fala, agradecemos o compartilhamento. Então, foi uma satisfação recebê-lo. O professor José Wagner, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela UFSM, mestrado em Engenharia pela Universidade Federal de Itajubá, doutorado em Centre de Energética École Nationale Supérieure de Mines de Paris, atualmente é professor adjunto na Unipampa, tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em instalações elétricas e industriais, atuando principalmente nos seguintes temas: eficiência energética, conservação de energia elétrica, planejamento integrado de recursos energéticos, comercialização de energia elétrica e sistemas elétricos de potência, coordena desde pesquisa em exploração integrada de recursos energéticos, envolvendo ações de ensino, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e extensão universitária, tanto pelo lado da oferta de energia como pelo lado da demanda. A gente ressalta que este ciclo de desenvolvimento profissional que inicia hoje e que iniciamos com um atraso, a gente pede desculpas pelo atraso, estamos ainda aprendendo, né? Já temos ouvido ao longo da nossa caminhada também que o caminho se faz caminhando, e esses desafios tecnológicos se impõem, né, no nosso percurso, mas a gente vai driblando e fazendo da melhor forma, por isso nós pedimos desculpas por termos iniciado tardiamente, e em especial pedimos desculpas ao professor José Wagner. Nós queremos agradecer de forma muito especial a sua disponibilidade em estar abrindo este ciclo de desenvolvimento profissional, dizendo que todas as atividades do ciclo elas foram organizadas através do banco de talentos em que os servidores se inscreveram, tanto os professores quanto os técnicos. Todo o ciclo vai ser disponibilizado depois no YouTube da Prograde. A gente pede que não esqueçam do registro de presenças e da importância da utilização do e-mail institucional. Então, o caminho se faz caminhando, né, professor? A gente agradece de forma muito especial e, neste encerramento, convidamos a professora Shirley, que é a nossa pró-reitora adjunta de graduação, para que faça, então, o encerramento deste momento. Obrigada, professora, pela sua presença. Eu que agradeço. Professor José Wagner, que alegria ele ouvi-lo essa manhã, né? Começar o ciclo com essa fala inspiradora, motivadora, então, reiterando tudo que já foi dito ali no chat, é uma satisfação muito grande tê-lo conosco, ter esse partilhamento, né, de experiências, de impressões e de reflexões que o senhor trouxe a todo o grupo. Então, nós, da Pró-Reitoria de Graduação, agradecemos imensamente. Eu aproveito também para agradecer ao Núcleo de Pedagogia Universitária e as demais divisões envolvidas na organização dessa atividade. Muito obrigada a todos e um excelente ciclo a nós, né? Porque começando da forma como começamos, eu acho que nós vamos ir bem ao longo dessas atividades. Obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição. Muito obrigado a todos.